Na novela Topíssima, André fica chateado quando Thaís aparece em seu apartamento novamente. Ela pergunta se precisa de marcar um horário para ver a filha. André fala que é claro que precisa, pois ela não pode tocar a campainha dele quando bem entender. Thaís questiona que aquilo lá não é consultório para ela ter que marcar horário, e ela senta no sofá e diz que não sai enquanto não falar com Jade. André avisa que Jade está no quarto estudando. Conta que ela teve uma noite muito difícil. Fala que perdeu o sono por culpa dela. Nesse momento, a campainha toca e André vai atender. É Graça. Bom, e quando ela nota que quem está sentada no sofá é Thaís, ela pergunta se ele quer que ela volte outra hora. André fala que de maneira nenhuma, pois ela sim é muito bem-vinda naquela casa a qualquer hora que chegar. Thaís fala, quer dizer então que ele pode receber a namorada a qualquer hora, mas ele quer expulsar? André responde que ele não recebe qualquer pessoa no seu apartamento, deixa bem claro que Graça é sua namorada, por isso ela pode aparecer lá na hora que bem entender. Thaís altera a voz e fala que a diferença é que ela é a mãe da filha dela. Jade escuta a conversa e pergunta se eles estavam brigando novamente. André fala que eles estavam, dá um beijo em Jade. Thaís pede para Jade dar um abraço nela, diz que estava com tanta saudade que voltou para vê-la. Jade em seguida sai, vai correndo e dá um abraço em Graça. Graça fala que no dia anterior a pizza ficou meio confusa devido à visita surpresa da sua mãe, mas ela voltou para jantar junto com eles. Jade fala que na noite anterior foi pizza e dessa vez vai ser hambúrguer. Graça pergunta o que é que tem tão de especial no hambúrguer de Jade. E Jade explica detalhadamente como é que ela vai fazer. Graça diz que tem certeza que vai ficar uma delícia. E Thaís fica cheia de ciúme, entra no meio da conversa e diz que não vê a hora de experimentar o hambúrguer da filha. Graça e André vão ajudar Jade e Thaís fica totalmente insatisfeita, só fica assistindo. Só depois de pedir para Thaís voltar para o seu hotel é que André e Graça conseguem um momento somente para os dois, desde quando eles começaram a namorar. Enquanto isso, Antônio está conversando com Eduardo e a Derlise quando Beatriz chega e pede para Antônio ir na sala dela. Eduardo fica enciumado e nessa hora diz que como pode uma presidente perguntar se o funcionário pode ir na sala dela. A Derlise fala que Antônio não é um simples funcionário. Beatriz explica para Antônio que ela tem os documentos importantes assinados pelo Paulo Roberto, que precisa enviá-lo imediatamente para São Paulo e quer que sejam entregues em mãos, por isso precisa da ajuda dele. Ela diz que já providenciou um helicóptero para levá-lo e trazê-lo de volta. Antônio fica sem entender nada. Ele pensou que iria de ônibus ou quem sabe até um carro da empresa. E Beatriz pergunta se ele tem medo de helicóptero. Antônio fala que nunca sequer entrou dentro de um, mas acha que vai ser tranquilo. Beatriz entrega os documentos para ele e fala que tem certeza que eles estão em boas mãos. E Sofia conta para André e Clementina que ela marcou um encontro lá na universidade com Lima e depois eles vão sair para almoçar. Andréia diz que isso é uma barca furada e Clementina fala para Andréia que não adianta mais ficar implicando. Sofia responde que já nem liga mais com as implicâncias de Andréia, pois ela já até acostumou. E Antônio vai contar para Gabriela que está indo para São Paulo. Fala que vai a serviço da universidade. Gabriela pergunta o que é que ele vai fazer e Antônio explica que ele não pode contar, mas ele vai e volta naquele mesmo dia. Ele fala que com certeza ele vai chegar um pouco mais tarde e pede para ela avisar a Marinha, porque senão ela vai ficar muito preocupada. Gabriela pergunta se ele está com medo de andar de helicóptero e Antônio fala que está batendo uma ansiedade, mas diz que até que é bom, pois assim foge um pouco da rotina. Gabriela diz que não acredita nem um pouquinho que ele está somente com ansiedade. E Antônio fala tá bom, ele vai confessar. Diz que ele está assim com um pouquinho de medo. Fala que está chegando a hora de ir e diz que vai mandar mensagem para ela assim que chegar em São Paulo.
Em outra cena, Edson vai até a sala de Paulo Roberto e fala que vai cooperar com o que for. Paulo Roberto diz que ele está enganado, avisa que a partir de agora a coisa será diferente e conta que ele já tem uma primeira tarefa para ele. Manda Edson ir até a casa dele e limpar toda a sujeira que ele e Bruno fizeram lá, e avisa que já mandou comprar as tintas para ele pintar as paredes. E depois de acabar essa tarefa é para ele devolver todos os móveis dele nos devidos lugares. Edson fala para Paulo Roberto que ele pode ficar tranquilo, pois ele vai fazer tudo conforme ele quer. E Pedro vai contar para Yasmin que o cozinheiro do cantinho da laje é quem sempre mandou as caixas. Yasmin fala que ela sempre desconfiou de outra pessoa. E Pedro pergunta de quem é que ela está falando. Yasmin disfarça nessa hora e fala que ela desconfiava de Angélica, amiga de Sofia. Enquanto isso, o piloto do helicóptero avisa Antônio que eles têm que esperar uma outra passageira. Antônio fica assustado ao descobrir que essa passageira é a Sofia. Ela conta para onde Lara está mandando e pede ajuda dele. Obrigado por assistir a mais um vídeo e até os próximos resumos.